Ainda bem que esse negócio não é ao vivo. Não, mas Mas isso vai estar gravando. aí você põe tela cinza o tempo todo, né? Começa agora o nosso programa CPHP News. Hoje, Bíblia pura e simples com o pastor Cláudio Henrique e eu, Guilherme Romão, para falar de assuntos da Bíblia com um ponto de vista Judaico-cristão. Judaico-cristão e aí um pouco mais moderno também, para poder falar sobre coisas que nem sempre os pastores gostam de falar. A verdade é essa. A verdade é essa. Aquilo que o seu pastor não quer te falar, a gente vai falar aqui. Já tá começando cedo, é uma confusão. Mas o pastor não quer pregar no domingo isso aqui não, esses assuntos, porque não, é difícil, tem que explicar muita coisa. A gente vai tentar explicar aqui. Se você ficar em dúvida ainda, liga pro seu pastor. Deixa aí o problema com ele. Põe aqui nos comentários. Isso. Se você tá na rádio, liga na rádio, vai ter o telefone aí passando durante o nosso intervalo. Agora, eu vou aproveitar, pastor, que a gente está num hype muito legal da empresa Record de televisão. Qual que é a novela que tá passando? Você está assistindo? Tá acompanhando? Não, infelizmente assisti não, mas eu sei que tá passando Gênesis. Está aparecendo a novela Gênesis agora na Record, pastor. Teve a novela de Moisés, teve a novela, qual outra teve? José do Egito, José do teve Egito. Elias, É. teve Jezabel, Pronto. E agora a gente está na novela Gênesis e eu queria trazer uma coisa que eu não vi na novela da Record. Tá e vendo? nem vai. Mas é verdade, meus amados, você não vai ver uma coisa dessa na novela. Pois é, o que é? Porque a princípio a gente vai aqui conversar com o pastor Cláudio, primeiro, como aconteceu, como a Record passou e o que pode ser que esteja errado. Existe a possibilidade da Record ter passado errado para você, o que aconteceu ali em Adão e Eva. Então, é o seguinte, aconteceu ali em Gênesis, do capítulo 1 e capítulo 2, a criação do homem e da mulher. No capítulo 1 cria tudo, a princípio, é o que eles chamam de ensino, né, pastor? Capítulo 1 fala de como criou tudo, corridão, batidão. Dia 1 tal, dia 2 tal, aí sol, terra, os animais, as plantas, homem e mulher, sétimo ele descansou. Aí no 2, ele volta para o dia 6, para explicar como foi a criação do homem, não é isso, pastor? Sim, e há uma controvérsia também hebraica ou judaica sobre a respeito desse sétimo dia de descansar. Isso é um tema para um próximo programa. Ok, então vamos pensar nesse sabá aí, nesse sétimo dia, pastor. Então, começa o capítulo 2, Deus cria Adão ali do barro, sopro de vida, e Adão começa a fazer o trabalho que Deus mandou. Deus deu um trabalho para Adão. Vou salientar aqui que Deus deu um trabalho para Adão. Adão começou a realizar o trabalho e percebeu: o leão tem a leoa, a zebrinha macho tem a zebrinha fêmea, o camelo que é esquisito tem camelo fêmea. Por que que eu não tenho ninguém? Vira para Deus e fala assim: eu tô chateado, eu tô sozinho, solitário, ninguém me ama. E aí Deus fala: E a graça te basta. não, aí ele fala: não é bom que o homem esteja só. Veja você, não é bom que o homem esteja só. E aí, como aqui na igreja a gente gosta de falar, assim como Deus não é só, né? Ele é 3. Então ele Há criou controvérsias. Há controvérsia, meus irmãos. Aí, não é bom que o homem esteja só. Cria-se então Eva a partir da costela de Adão. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho de Eva aqui. Quem é Eva? Eva, primeira mulher, esposa de Adão. E aí eu botei aqui entre aspas no meu roteiro, que eu acabei de falar. Adão, ele tem uma responsabilidade, um trabalho. Eva não tem. A princípio, Eva é uma ajudadora. Aí aqui ó, eu tô saindo do tema rapidinho, pastor. Eva é uma ajudadora, mas na hora de conversar com a serpente ela tinha tempo, né? Em vez de estar trabalhando. Eu vou deixar o senhor devanear um pouquinho, depois eu vou entrar com fatos. Eu acho que Eva, se ela tivesse com trabalho, estivesse trabalhando, não tinha acontecido esse problema. Enfim, ok. Então, Eva foi a primeira mulher, estava lá no jardim com Adão, sendo uma ajudadora, uma auxiliadora do trabalho dele. E ela foi criada porque Adão estava se sentindo só. Esse é o ponto
aqui nessa situação. Lá no Éden, um lugar bom. Aí é bom a gente conversar depois no outro programa o que é o Éden. É um lugar espiritual, é um lugar que, assim, quando a Bíblia fala que volta ao Éden, Éden não, é Jerusalém. Mas assim, por que a gente não consegue voltar para o Éden? Porque talvez seja um lugar que não é aqui na Terra, ou seja, é um jardim extraterrestre. Ou talvez... Eu acho que o pastor Guilherme não tomou o Rivotril hoje, ou mas talvez, tudo bem. deixa ele terminar. Talvez seja um jardim no centro da Terra, ninguém Estudou furou. na UNB, rapaz. Estudou na UNB. Não é assim, não. E aí, Eva é criada numa época pré-pecado. Não havia pecado, o homem era um ser espiritual, de corpo e alma espiritual, completamente espiritual. A princípio, não é um ser que morre. Isso a gente pode discutir também depois, se eu dizer que eu estou errado. Mas assim, a princípio não é um ser que morre, é um ser que anda com Deus, que ama Deus, que tem um relacionamento com Deus, está aprendendo com Deus. Então é um ser espiritual. Antes do pecado, e Eva é criada da mesma forma. Apesar de ter sido criado a partir de um material diferente, mas ela é criada da mesma forma. E aí, isso aconteceu, pelo que o povo hebreu diz, 5.780 anos atrás. É isso, pastor? Continua. Na hora que eu terminar, eu falei assim, parei, aí agora vamos começar. E aí, esse povo é criado por Deus, entendeu? É ensinado por ele todo dia, até o momento que há aquela famigerada conversa com a serpente, dando papo, em vez de estar trabalhando, está lá nomeando animal, já nomeou a serpente, cara, passa para a próxima, então, vamos falar, papear. Por meio da costela de Adão, e eu tenho uma opinião sobre essa costela, que é uma costela que não tem muita utilidade, né? Não tem muito valor, né? Vai lá, pastor. Eu tô esperando a hora que você fala, pastor, cansei de falar bobeira. Vambora. Agora eu vou falar sério. Pronto. Aí, pastor, é onde entra o nosso programa. Acabei de falar de Eva aqui, todo mundo conhece essa história, mas no capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 de Gênesis, existe a possibilidade de se interpretar a criação de Eva não como a primeira mulher. Você pode interpretar a criação de Eva como uma segunda mulher. E é aí que entra uma lenda, uma história que é muito contada, que muitas pessoas acreditam. Tem gente que pode vir aqui comentar, dizendo nos comentários se acha que é verdade ou não, que é a história de Lilith. Depende de como você quer falar esse nome. Vamos voltar para o agora. Bom, meus irmãos, depois desse show de Nárnia do pastor Guilherme, porque afinal de contas ele é escritor, vamos lá. Em Gênesis capítulo 1, versos 28, é bem claro. E disse o Eterno, e os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Os peixes no mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Detalhe, Deus disse para ambos, então Eva não era inútil. Eva tinha um trabalho. Ela não estava trabalhando, esse é que é o problema. Não, senhor. Deus deu a tarefa para os dois. Agora tem um porém. O Eterno fez primeiro o homem, lembrando que, como eu sempre falo aqui, a Bíblia, infelizmente, depois que primeiro ela foi dita de forma oral, depois ela passou para a forma escrita, e da oral para a escrita, perdeu-se uma coisa chamada cronologia, que é a ordem como os fatos acontecem. Por isso que, quando veio esta ordem, dá a entender que Eva não fazia nada, só quem fazia era Adão. Respondido até aí. Ok. Então vamos lá. Aí você vem aquela questão, Gênesis 1 e 1, Gênesis capítulo 1, 28, ou Gênesis capítulo 2, 18, que é quando começa essa questão. Sim. Mas antes disso, nós vamos pegar uma coisa aqui, Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Eterno pairava sobre as águas. Isso significa que
havia uma terra. Pastor, o que o senhor quer me dizer? Gente, não tem como negar a existência do planeta Terra antes da formação do homem. Aí é tema para a questão dos dinossauros e por aí vai, mas se está descobrindo os ossos desses bichos, então é porque eles existiam. Só que não era o planeta como nós conhecemos, não tinha a fauna e a flora como nós conhecemos. De Gênesis 1, versos 1, para Gênesis 1, versos 3, quando Deus diz, haja luz, tem um tempo muito grande. Não é que a ciência e a religião, ou a história, como os hebreus contam, com 5.780 anos, elas, como é que se diz, não coincidem, elas não são a mesma história. São. Só que os hebreus contam a história a partir do momento em que o homem e a mulher foram criados. Antes da criação, não há necessidade de contar. Por quê? Não havia ser humano. Aí alguns darwinistas vão poder dizer, mas o Homo erectus, Homo sapiens, sim, aquela coisa toda. Neandertales, Isso é um tema para um outro programa, tá bom? Estou tentando, não vou deixar vocês com gostinho de quero mais, famoso funil de venda. Agora só acredita ou não acredita que o mundo foi criado em 7 dias, pastor? Torna a dizer, isso também é um tema para outro programa, nós vamos falar hoje de Lilith, ou Eva, tá bom? Então, há essa situação. Então, do momento da criação, que a história começa a ser falada de forma oral, que os hebreus começam a contar. Pode ter havido uma história antes? Claro, não tem como se negar. Como é que eu vou negar um esqueleto de um bicho com mais de 13 metros? Eu seria louco de não... isso aqui apareceu da onde? Do nada? Não tem como negar. Mas torna a dizer, a história da humanidade, como os hebreus contam a partir do primeiro momento em que o Eterno falou assim, haja luz. Quando haja luz, é que haja tudo isso que nós conhecemos. Humanos, né? Exatamente. Entendeu? Bom, torna a dizer, Gênesis 1 não está na ordem cronológica dos fatos. Então, há possibilidade de Gênesis 1:18 ou 2:18 ser primeiro que Gênesis 1:28. Há possibilidade que Deus tenha criado Adão tenha começado a fazer o trabalho na terra e se sentiu só, como o pastor Guilherme aqui falou, e aí Deus, vendo essa necessidade de Adão, porque ao contrário do que o pastor Guilherme falou, Adão não estava choramingando, pelo menos a Bíblia não conta, então eu não posso conjecturar, entendeu? Não tem isso. Deve estar em Acrescentares de Gusmão, capítulo 3, verso 5. Pois é, então vamos lá. Então assim, não tem. Então há possibilidade de, porque, torna a dizer, a Bíblia nossa não está na forma cronológica. Pastor, a Bíblia hebraica, se você for pegar alguns livros, também não está. Por quê? Era de forma oral que a história era contada e não de forma escrita. E a oralidade tem um problema. Quem conta um conto pode aumentar um ponto, claro. Ou pode esquecer 2 pontos. Então tem que se ter uma memória muito boa para começar Bereshit, o primeiro livro, até Devarim Bet, que seria 2 Crônicas. Então tem que se ter. E aí, se você for pegar a história, fala a respeito, e não só a nossa história, quando eu digo nossa, a história cristã, mas a história hebraica, a história da Síria, a história babilônica, dessa senhora chamada Lilith. Mas eu vou dizer aqui, pastor, eu já vou derrubar os feijões, como diria um americano, derrubar os feijões. Vai lá, vamos embora. Que não aparece esse nome na Bíblia. Lilith? Em qual Bíblia? Na que eu li. Tem um professor de hebraico que diz assim, a tradução... Da tradução do não, a tradução mostra, o original revela. Ok. Na sua, pode não ter, mas no original tem. Então pastor, vamos, já começamos aqui nesse embate, eu queria
que o senhor explicasse um pouquinho como é que é a história de Lilith, o que seria, supostamente. Eu vou até já fazer uma apresentação aqui, usando versículos da Bíblia. Sim, vai lá. Vamos lá. No capítulo 1, versículo, se não me engano é o 28 mesmo, o senhor comentou aqui, do 1:28, não é isso? Uhum. Eu vou abrir aqui o 1:28. E no 1:28 a Bíblia diz: Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou. Sim. Certo? Sim. E aí, como o senhor falou, pode ter plano de ordem cronológica? Pode, mas ao mesmo tempo, aqui está dizendo que eles foram criados ao mesmo tempo. A fala aqui diz: Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou. Sim. Certo? Sim. Ou seja, existe a possibilidade que o que a gente sabe no capítulo 2, Eva é criada depois. Então não criou homem e mulher, criou homem. Certo? E aí, ok, calma, aí tem um segundo, o senhor vai... Fique tranquilo que eu vou respirar. Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele que o ajude a sua outra metade. Não é isso não. Estou confundindo, gente. 1:18 na Bíblia normal diz: E disse o Eterno, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Aí é que abre. Não. Calma, ainda tem uma outra frase, acabei de lembrar. Logo depois que a Eva é criada, a reação de Adão, em algumas traduções diz: Esta sim. Na que eu estou lendo aqui, que é NTLH, diz: Agora sim. Que também, olha o que ele fala: Agora sim, agora. Essa aqui na L... é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então vamos lá. Capítulo 2 de Gênesis. Você não abre, vou botar sincero, essa frase, se eu ler, vou ler isolada. Vai lá. Ela não dá uma abertura para entender que houve uma outra e que a outra não foi essa, não? Isolada, pastor Guilherme, dá abertura para muita coisa. Isso é óbvio, pastor. É por isso que a gente está aqui estudando. Que eu estou vendo aqui o texto, porque na verdade a frase, quando eu vou lendo aqui o texto, eu vejo um 28 falando uma coisa, que criou homem e mulher, depois Adão se sente só, quer dizer que se ele se sente só, talvez ele já não tivesse tido algum contato com alguém. Tá, vamos lá. Vamos lá, pastor. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. No original está escrito assim: a pessoa do sexo masculino ou Adamá disse: até que enfim. Até que enfim. Sim, calma. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E a outra? Calma. Ela deve se chamar mulher, que no hebraico é Ishá. Homem Ish e mulher Ishá. Porque foi tirada do homem, Ish. Essa é a razão que o homem deixa o Abba e a Imá, Abba pai, Imá mãe, e se une a Ishá e eles se tornarão uma só carne. Só tem um porém. Nessa afirmação, até que enfim, é que mora o perigo. Ou afinal, até assim, aí sim é que mora o perigo. Não comprova que Adão tenha tido uma outra pessoa e também não diz que não tinha. Mas abre essa possibilidade. Mas aí é que tá. Você não pode correr o risco de você pegar a Bíblia e fazer conjecturas que corram o risco de afastar a mente do povo que está ouvindo a palavra do Eterno. Por quê? Vamos imaginar, agora eu vou jogar no seu time. Pela primeira vez eu vou jogar no seu time. Vamos imaginar que Deus tenha feito essa serva. Certo, ali. Pela história, a gente vai entrar nela daqui a pouquinho, ela não se submeteu ao homem, porque ela tinha sido feita da mesma estrutura do homem. E aí, por não se submeter, o homem reclamou dela para Deus. Sim. E aí, ela não quis, e aí Deus foi e apartou ela do homem, e aí o homem se sentiu triste, deve ter tentado trazer, porque na final de contas, vou perdoar, porque afinal de contas não tem outra, ruim contigo, pior sem você, aquela situação toda. E aí Deus falou: não, isso aqui não vai dar certo. E aí Deus foi e deu um sono naquele servo e tirou uma costela. Por quê? Não fez da cabeça para não ser maior, nem do pé para ser menor. Sim, fez do lado para ser igual, como o pessoal diz. Porém, não é assim, porque depois Deus diz para ela: ó, o teu desejo será para o teu marido e ele vai te governar.
Sim, mas isso é maldição. Não, isso não é maldição, isso é uma ordem dada, porque, como disse o senhor, estou jogando no seu time, supostamente a primeira não quis. Não obedeceu. Então, pastor, vamos conversar um pouquinho mais sobre a Lilith, sobre qual é a história dela. A princípio, a história seria a seguinte, pastor. Deus criou os dois do mesmo barro, da terra vermelha do rio, deu o mesmo sopro, os dois funcionam bonitinho. Sim. Aí, teoricamente, isso aí é história. Não é história. História é aquilo que você pode comprovar. História com Ezinho. História. Tá. História é aquilo que você pode comprovar. Isso é uma interpretações de contos babilônicos, sírios, sumérios, tá? E hebraicos. Isso não é fato. Isso é uma interpretação de algumas histórias, algumas fábulas. Quero deixar isso bem claro. Vou até ajudar, pastor. Assim, que não é só história, mas aparece em barro, aparece em relíquias, aparece... Então, nós vamos entrar isso daqui a pouquinho. Então, assim, a história é simples, pastor. Tava lá os dois, foram criados os dois. Em algum momento, Deus mandou, se multiplica aí. Tá lá no capítulo 1, se eu não me engano, de Gênesis. Sim. E aí, multiplica aí. Adão tentou multiplicar. A mulher, não vou dizer nem que ela não quis, pela história que eu li. Ela quis, só que do jeito dela. Sim. E aí Adão falou, não, pera, se acalma. Assim não, quem manda sou eu. E a mulher falou, não manda de jeito nenhum. Ficou chateada, levantou, disse o nome de Deus em vão. Eu imagino que tenha sido um xingamento. Fugiu do Éden. Aí Deus falou, segundo essa história, Deus falou, vem cá, rapaz, vamos voltar para lá. Ela não quis, continuou fugindo. Aí Deus falou, quer saber? Amaldiçoada seja, amaldiçoa ela para ter 1000 abortos todos os dias, se não estou enganado. Mas assim, sendo 1000, sendo 1 por dia, agora, é uma coisa horrível. Pergunto, olha como não tem coerência. Com quem ela ia coabitar se não tinha ninguém? Não tinha como ela ter 1000 abortos. Até porque a gestação dura 9 meses. Deus, né? Deus, não, whatever, que seja. Mas não tem como. Então ela tinha lá a quantidade... E Maria também não ficou... Pois é, isso que eu estava comentando. Não, mas não tinha como. O período da gestação tem que ter a incubação. Mas ela tinha uma quantidade de aborto todos os dias e Deus largou ela para lá, falou... Vem cá, vou criar uma nova. Dorme aí, Adão, tirou a costela, fez Eva, e aí algumas histórias aí começam a degringolar o negócio, vai pra loucura. Aí ela casou ou com Samael ou com Lúcifer, um dos dois. Aí, porra. Virou a mãe de todos os monstros. Vamos lá. E agora é a primeira bruxa. Foi simples ou é bruxaria? Aí? Não, aí eu vou... ele tá devaneando aqui. Não, Bora, o programa é meia hora. Aí assim, foi criada dessa forma, ela foi criada no Éden da mesma forma que Adão, e ela aparece em alguns lugares como a verdadeira primeira mulher, a primeira feiticeira, esposa de Lúcifer, mãe de todos os demônios, deusa da lua, do adultério, da morte, do aborto e das DSTs, pastor. Eu tenho uma vizinha que deve ser essa mulher. Ainda bem que isso vai ser cortado. Vamos lá. Meus amados, vamos lá. Lilith é um demônio notório na tradição hebraica, tradição judaica. É uma fábula contada, tá? Tudo se fala de Lilith vem de fontes hebraicas interpretativas. Não se tem como provar esse tipo de coisa, tá? Ela teria sido concebida junto com Adão, do pó da terra, teoricamente falando, não queria de maneira nenhuma se submeter a Adão, de maneira nenhuma, e ela também seria uma ladra de bebês, tá bom? O nome dela, na forma literal, significa noite, tá? Lilith, noite. Algumas coisas, ela também teria aspectos emocionais de escuridão, terror, liberdade desenfreada e extrema sensualidade. Teoricamente, tudo que eu estou falando aqui é a forma teórica, a forma hebraica teórica. Alguns acreditam que Lilith também pode denominar uma coruja noturna muito grande que tem lá no Oriente Médio. Aí eu vou entrar para fatos, aqui agora é fatos, tá?
No século I foi encontrada uma tigela em hebraico arcaico, né? O paleo-hebraico. Está escrito assim: designada essa tigela para o selamento da casa de Jeionai, Bar Mamai. Jeionai era o nome do rapaz, Bar Mamai significa que ele era filho de Mamai. Bar significa filho em hebraico. Que dele foge a maligna Lilith. Por quê? Isso é um conto que foi contado para várias crianças para assustar. E assustar também adultos. Lembrando que isso tudo é interpretativo. Mas essa tigela foi encontrada com esta frase. Tá bom? Se for um conto, é um conto muito antigo. Não. O artefato existe, mas a mulher que está escrito sobre o artefato não se tem provas. Então tem que deixar aqui bem claro. Um outro artefato no século VII, uma tábua na Síria, que contém a frase: o voador em uma câmara escura, vá imediatamente Lilith. É um artefato do século I, a tigela, e do século VII, uma tábua. Porém, torna a dizer, o artefato existe, mas a mulher não se tem provas que existe. Nem na Bíblia, nem nos livros da Síria, tampouco da Babilônia. E outra, este ser mitológico começou na Suméria, 3.000 anos atrás. Ele faz parte, eu até anotei aqui, deixa eu ler. Ele é um conto sumeriano que lá no Oriente Médio, ele era conhecido como a donzela selvagem, chamada Inaná. Então assim, não se tem provas, é um conto, é uma história, é uma fábula. É igual a história de Hércules. Você não tem como provar. Claro. A história é contada, mas não tem. Ah, pastor, mas e o Talmud babilônico? Sim, o Talmud babilônico, acho que na página 151, se vai lembrar, chamada Shabbat, ela tem uma referência sobre Lilith, mas torna a dizer, falar sobre não quer dizer que fazer a a pessoa aqui, existe. pastor. O senhor está falando, ela não existe. Eu não estou dizendo que eu não concordo que o senhor não existe, tá? Mas quando eu comentei logo no início do assunto, a Bíblia não fala sobre isso. Na minha Bíblia eu nunca vi. Não, a Bíblia fala. Aí tá. Aí é que eu quero saber, se tá na Bíblia, existe ou não existe? Não, vamos lá. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 34, versos 14, isso na Bíblia original. Nas novas traduções, eu acredito que, por gerar tanta controvérsia, foi retirado. Em umas traduções coloca fantasma, em outros animais noturnos, em outro coruja, por favor. Os gatos do mato e os outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros, e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. E aí o comentário está dizendo que, segundo a lenda, a bruxa do deserto era um demônio que morava no deserto e aparecia à noite. O profeta usa essa imagem para descrever o estrago que virá sobre Edom. Sim, é por isso que eu estou falando. Outra coisa, o capítulo 34 de Isaías, ele não começa, a história, por assim dizer, ela não começa no 34, acho que ela começa no 31 ou no 30. Que aí Deus vai falar uma profecia contra uma cidade. Então assim, se você pegar um texto isolado, exemplo que nós demos aqui, igual Gênesis 18, Gênesis capítulo 1, 28 e Gênesis capítulo 2, 18, você vai criar uma história fora de um contexto. Cita o nome Lilith no hebraico? Sim. Tem muitos hebreus messiânicos, hebreus ortodoxos e até alguns crentes que acreditam nisso? Sim. Algum deles tem como provar? Não. É igual a história dos anjos coabitarem com as filhas dos homens. Não num versículo e aí eles você não tem como comprovar tal fato. E assim, o que você não prova não é ciência. Pastor, mas a Bíblia não se prova. Prova. A Bíblia se prova por artefatos. Até esse que eu trouxe aqui para vocês, do século I e do século VII, comprova uma história que diz no livro, no capítulo 34, no verso 14 de Isaías. Então, tem como se comprovar partes da Bíblia com artefatos históricos. Pelo menos a gente pode dizer que isso fazia parte da cultura hebraica. Sim, da época. Era como você contar histórias, por assim dizer, de terror para assustar os seus filhos, para que eles não fizessem tais coisas. Mas daí a dizer que Lilith foi a primeira mulher de Adão,
basear na Bíblia é infundada, não tem como. Eu vou fazer uma pergunta simples e eu espero uma resposta clara do senhor. Para o senhor, existiu ou não existiu Lilith? Não se tem provas. O que eu não provo, para mim, não tem como existir. Então, para o senhor não existe. Não se... Vou colocar melhor, para não ser obtuso e querer ser o dono da verdade, tá bom? Se existiu Lilith, não tem como eu provar que ela casou com Samael, qualquer coisa, que ela gerou demônios, até porque espíritos malignos não procriam. Sim. Se não estiverem, por assim dizer, dentro de uma pessoa, eles não têm... Ah, mas pastor, demônio pode se materializar. Você tem que ter provas. Você não pode sair por aí dizendo coisas que você não tem como provar na Bíblia. Você tem que se ater à Bíblia, ensinar a Bíblia, a palavra. É por isso que nós estamos aqui levantando esse tema que algumas pessoas pediram para a gente falar. Torna a dizer, então você não tem como provar. Até então, a primeira mulher foi chamada Havá, que no hebraico, no paleo-hebraico significa vida. E o homem Adamá, que significa barro vermelho. Olha a diferença. O homem barro vermelho e a mulher vale vida. Nada. Então, pastor, o senhor acabou de falar de Lilith como a primeira mulher, não existiu. Que ela, sendo a primeira mulher de Adão, na Bíblia não fala, não tem prova científica, não tem nada. Mas, se eu for considerar, como a mitologia fala, como a cultura fala, como um demônio, a tal sucubo, que é a responsável pela poluição noturna. Existe alguma coisa bíblica para referenciar isso? Verdade ou não verdade? Como é que é isso? Tá, vamos lá. Toda função biológica do ser humano foi criada por Deus. Como a gente ensina aqui, Deus não fez o homem e a mulher e chamou Satanás para fazer o sexo. De maneira nenhuma. Então o que a gente tem que entender Deus fez o homem e a mulher nas suas funções biológicas perfeitas, mas o pecado perverteu. Não tinha espinho na rosa, mas o pecado fez uma rosa ter espinhos. Sim. Então assim, a mulher era a mulher perfeita, mas o pecado fez a mulher ter aquela situação toda de brigar. Tanto que uma das condições que hoje em dia é mais difícil para a mulher é a questão da submissão, que também é vista de uma maneira muito errônea com os maridos, porque submissão no seu original é fazer parte da mesma missão, e não a mulher ser um tapete do homem, e nem tampouco querer mandar no homem. Então os dois de uma maneira quase, e aí me perdoe as irmãs, vocês depois podem reclamar com quem fez, que foi o Eterno, não comigo, me perdoem, tá? Quando o Eterno fez, ele não fez da mesma maneira, ele deixou o homem em uma certa posição, porque a autoridade foi feita para aquele que vem primeiro. Vou citar o exemplo de Cristo. Quem é a primazia de Deus? Cristo. Vamos lá colocar como está escrito na Bíblia. Deus o Pai, Cristo cabeça, depois vem o homem e aí a família. Então, nós temos que colocar as coisas da maneira que está na Bíblia, sem acrescentar e sem tirar. Então, o senhor está falando Deus criou a poluição noturna? Não, Deus não criou isso. Mas o pecado criou isso, então. O pecado fez com que toda a criação de Deus se pervertesse. Isso não existe. E detalhe, isso é um assunto que depois vamos cobrar do Senhor, tá? Eu estou perguntando. Não, isso é uma coisa que vamos cobrar do Senhor. Toda a criação de Deus, todas as funções biológicas do corpo. O homem não era para ter dor de cabeça, dor nas juntas, dor nas costas, independente do trabalho que ele fizesse. Sim. O homem não era para morrer, o homem não era para ficar doente. Porém, a partir do momento da desobediência de uma ordem dada pelo pai ao seu filho, houve as consequências dessa desobediência. Mas, biblicamente, a Bíblia não fala de um demônio chamado Lilith, a Bíblia, que é sucubo, a Bíblia não fala nada disso. Torna a dizer, toda a história de Lilith é interpretativa. Pode ocorrer que houve fábulas, pode ocorrer que num momento histórico veio-se colocar o nome dela na história, porém, não se comprova. Eu posso comprovar a história de Geomai, filho de Mamai? Posso. Não posso comprovar que a Lilith lá existia. Perseguia ele. Pode ser que alguma pessoa pode ter botado o nome de sua filha de Lilith? Pode. Exemplo, se não me falha a memória, eu vi um cidadão oriental, oriental asiático, que colocou o nome de Lúcifer.
que achou bonito. Então, como essa pessoa talvez não conhecesse a história dela, ou a história que estavam contando a respeito, pode ter colocado o nome dela assim. Então, há várias hipóteses, nenhuma delas comprovada. Então, pastor, ó, gente, se você acredita, coloca aqui embaixo, coloca o que você acha, argumenta, põe no racionalmente, sem discussão, sem loucura, com respeito, sem xingar. Eu quero fazer um desafio. Ficou interrompendo. Se você acredita, traga para nós fatos. Certo. Contra fatos não há argumentos, diz as pessoas que estudam direito. Se você acredita, traga fatos. E aí nós vamos aqui concordar ou trazer para você fatos que contra o seu argumento. Isso. Vem? Pode escrever nos comentários aí. Então é isso aí, pessoal. Manda esse vídeo para quem você acha que se interessaria por esse assunto, que acharia legal isso aí, que já comentou com você sobre a primeira mulher de Adão que não foi Eva, né? Manda esse vídeo para alguém. Se você tem uma opinião divergente, diferente, entre aqui no comentário, coloca, manda uma mensagem pra gente, fala com o pessoal da rádio, caso você esteja ouvindo isso na rádio, e não deixa de fazer parte, de se inscrever para receber sempre os nossos vídeos sobre esses assuntos aqui, e coloca também, óbvio, assuntos novos para poder a gente conversar, assuntos que o seu pastor às vezes ele não quer falar com você, que a gente gosta de conversar, que é exatamente isso, aquilo que o pastor, não, esse assunto aí não vale a pena, a gente vai falar sobre esses assuntos exatamente. Para não dizer que a gente não fechou, o pastor Guilherme perguntou se o Jardim do Éden era espiritual, se era isso, se era aquilo. Sim. Você pode pegar ele em Gênesis capítulo 2, do versos 10 até o versos 14. Lá vai falar de um rio chamado Tigre e de outro Eufrates. Você vai saber mais ou menos ali, geograficamente aonde é. E para quem tem curiosidade de como se escreve o nome Lilith, é mais ou menos assim. Isso aqui está sem os sinais maçoréticos. O Lamed, o Yod, o Lamed, o Yod e o Tav. E se você se interessar pelo Tav, esse aqui foi não dessa maneira, mas foi isso aqui que a Deus marcou o nosso querido Caim na testa. Só que não no hebraico moderno, no hebraico arcaico. Se você se interessar, escreve aí. Isso é um assunto para um outro programa. É isso aí, nosso programa chega ao fim, mais um CPHP News, Bíblia pura e simples com o pastor Cláudio Henrique e eu, Guilherme Gonzaga. Um grande abraço e tchau.